Identifique problemas antes que eles afetem as operações ou comprometam a segurança, com diagnósticos no transmissor de temperatura Rosemount 30 e 144S. O Rosemount 30 e 144S oferece cobertura completa desde o seu sensor de temperatura até a sua sala de controle, com diagnósticos da integridade do sensor, capacidades de entrada dupla e monitoramento contínuo da malha elétrica, com integridade do circuito. O diagnóstico de integridade do sensor do transmissor de temperatura Rosemount 3144S consiste na medição RTD, na proteção e no diagnóstico de degradação do termopar. A proteção de medição de RTD mudará perfeitamente de uma configuração de entrada de sensor RTD de 4 para 3 fios se um dos 4 fios do sensor ficar quebrado, corroído ou solto em qualquer lugar do elemento do sensor, até as conexões do terminal do transmissor. Sua medição será mantida sem interrupção de processo e você receberá um alerta de manutenção notificando sobre o fio defeituoso. O diagnóstico de degradação de termopar fornece monitoramento em tempo real da resistência do circuito do sensor de termopar, alertando os usuários sobre condições indicativas de adelgaçamento de fiação, degradação do sensor, intrusão de umidade ou corrosão. Ao identificar essas condições degradadas antes da falha, ações podem ser tomadas para ajudar a evitar tempo de inatividade, dados imprecisos e possíveis condições inseguras. As capacidades de entrada dupla do Rosemount 3140 e 4S transmissor de temperatura consistem na funcionalidade Hot Backup e no alerta de derivação do sensor. Ambos os diagnósticos utilizam a capacidade do transmissor de aceitar entradas de 2 sensores simultaneamente. Os sensores de temperatura podem falhar por vários motivos, incluindo fatores ambientais, problemas elétricos ou estresse mecânico. A funcionalidade Hot Backup alterna automaticamente de um sensor com falha para um sensor de reserva sem impacto no sinal de saída analógica. Isso melhora a disponibilidade do processo, evitando que a falha do sensor primário interrompa o controle do processo ou cause uma parada. O alerta de desvio de sensor pode ser usado com RTDs e termopares e fornece monitoramento em tempo real da diferença de leituras de temperatura entre um sensor primário e secundário. Este diagnóstico irá alertá-lo se detectar condições que são tipicamente vistas quando um sinal de sensor começa a se desviar do valor real do processo. Ao identificar um sensor com desvio antes que ele falhe, você pode tomar medidas para garantir que está operando com as medições de temperatura mais precisas em todos os momentos. Um recurso de diagnóstico adicional, oferecido no transmissor de temperatura 3144S, é a integridade do circuito. Os circuitos elétricos estão frequentemente sujeitos a uma variedade de estresses ambientais, como corrosão, água na caixa ou uma fonte de alimentação instável que pode colocar em risco a confiabilidade de seu circuito de controle, de 4 a 20 mA. Isso pode fazer com que o sistema de controle receba medições incorretas, potencialmente levando a decisões que comprometem a qualidade e a segurança. O transmissor de temperatura Rosemount 3144S realiza uma verificação contínua do circuito usando o diagnóstico de integridade do circuito, para que você saiba quando problemas elétricos ocultos podem afetar a leitura do processo, permitindo que você execute uma ação corretiva antes que as operações ou a segurança sejam comprometidas. Todos os diagnósticos do transmissor são acompanhados no registro de diagnóstico acoplado, que permite que você veja o status do dispositivo o tempo todo e faça o diagnóstico de problemas intermitentes que podem estar ocorrendo quando você não está conectado ao dispositivo. O conjunto de diagnósticos disponível no transmissor de temperatura Rosemount 3144S pode ajudar a aliviar o impacto de possíveis falhas elétricas e do sensor, ao mesmo tempo em que garante medições precisas, aumenta o tempo de atividade do processo e otimiza as programações de manutenção preventiva para uma instalação mais eficiente e lucrativa. Saiba mais em nosso site.